Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. Eu sou o Bruno e este aqui é mais um vídeo do nosso quadro Zoomundo Responde, só que dessa vez com uma temática especial. A temática é evolução, então nós coletamos algumas perguntas de vocês, inscritos, sobre esse tema e vamos respondê-las neste vídeo aqui. Lembrando que para que a sua dúvida também apareça por aqui, basta deixar um comentário em qualquer vídeo com a hashtag Zoomundo Responde. Bora pro vídeo? Bora lá! Primeira pergunta do nosso inscrito Arcadia. Os fatores seletivos que fazem o surgimento de animais pequenos seriam poucos recursos? Ou, como nos primeiros mamíferos, existindo grandes predadores que não abrem espaço para se desenvolverem? Mas quais fatores seletivos fazem que animais fiquem grandes, como os dinossauros? Bom, então a pergunta aqui de Arcadia é tanto sobre as pressões seletivas que atuam para animais pequenos e animais muito grandes. E são pressões diferentes, né? Na natureza existem várias pressões que auxiliam no crescimento ou na diminuição do tamanho dos animais. Em relação ao tamanho reduzido, um dos fatores que normalmente acontece está relacionado à diminuição da necessidade de alimentação, já que esses animais precisam de menos recursos para sobreviver. Mas também nós temos outros fatores, como por exemplo uma facilidade em encontrar abrigo e até mesmo se defender melhor, já que é mais fácil fugir e encontrar alimentos diferenciados. Já em relação ao tamanho grande, né, o gigantismo, a gente já comentou algumas coisas por aqui, mas basicamente, considerando fatores ambientais, a gente pode citar, por exemplo, o aumento do oxigênio na atmosfera que favoreceu o gigantismo de anfíbios e de insetos durante o período carbonífero. Tem também o aumento da temperatura durante a era mesozoica, que favoreceu o gigantismo de répteis terrestres, e também as baixas temperaturas que a gente tem no fundo dos oceanos, que favorece o gigantismo abissal e também favorece o gigantismo entre animais que vivem em regiões frias, como por exemplo a Antártica. Então, basicamente, são pressões relacionadas tanto aos fatores do meio ambiente, como também ao modo de vida desses animais. Pergunta agora de Fala Dinossauro PJ. Quais seriam as fases da evolução dos dinossauros para os pássaros? Ou eles não tiveram uma evolução? Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que aves são dinossauros. Não é que elas descendem de dinossauros, não, elas são dinossauros. E a história evolutiva das aves envolve uma série de perdas de várias estruturas, como por exemplo a perda de dentes, a perda da cauda, a fusão, por exemplo, de vários ossos do crânio, e todas essas perdas estão intimamente relacionadas ao voo ativo. E isso foi determinante para o sucesso evolutivo do grupo. E a gente consegue saber mais ou menos como isso aconteceu, principalmente através de fósseis que preservam essas características de transição. Um dos exemplos mais famosos é o Archaeopteryx, que possui características tanto de dinossauros não avianos, como por exemplo dentes na boca e uma cauda formada por vértebras ósseas, e também ele apresenta características de aves modernas, como penas altamente modificadas para o voo, e também a fusão de várias estruturas nos ossos do crânio. E não somente o Archaeopteryx é um animal que apresenta essas características intermediárias. Hoje em dia nós temos vários fósseis, principalmente da China, que colocam em diferentes pontos essa transição entre os dinossauros não avianos e as aves modernas. Mas a gente pretende no futuro gravar um vídeo só falando sobre isso. Pergunta agora de Homer Simpson. Ele escreveu um texto bem grande, a gente vai ler só algumas partes. Por que os planos básicos corporais surgiram nos filos quase que ao mesmo tempo na explosão cambriana? Por exemplo, o processo de cefalização? Por que esses processos importantes não ocorrem novamente? Os filos já estavam prontos no Cambriano, de forma que grandes processos evolutivos, como o surgimento de olhos, simetria bilateral, etc., não surgiram mais no futuro. Qual seria a explicação? Essa é uma excelente observação, uma pergunta bem complexa de ser respondida. E bem, vamos lá por partes. A gente já comentou aqui no canal que a ciência não tenta muito explicar questões como por que a evolução aconteceu desse jeito, por que isso é desse jeito, mas sim ela olha para as evidências
e explica como as coisas aconteceram e acontecem até hoje. No Cambriano, de fato, nós tivemos uma série de inovações acontecendo nas estruturas dos animais, como a própria cefalização, que é a organização do sistema nervoso numa parte central que fica localizada na parte anterior do corpo, que é chamada de cabeça, né? Dentro fica o encéfalo, mas também a simetria bilateral, o surgimento de olhos e várias outras novidades. E a pergunta é nesse sentido, de por que essas grandes novidades não acontecem de novo? Bom, basicamente todas elas surgiram aí nos grupos do Cambriano porque as condições daquele período favoreceram para que essas características fossem desenvolvidas pelas linhagens. Então essas características foram determinantes para a ocupação e expansão da vida no planeta naquela época. A vida se desenvolveu dessa forma. Como as primeiras formas de vida que foram surgindo não eram muito numerosas, então aquilo foi uma baita vantagem para aquela época. Mas hoje em dia, talvez o surgimento dessas características novamente não fizesse muito sentido, não trouxessem vantagens como as vantagens que trouxeram naquela época. Não seria uma grande novidade. Não seria uma grande novidade. E a segunda coisa importante para a gente entender é que a partir do momento em que a vida surgiu e continuou se diversificando, os seres vivos foram inventando novas adaptações para ocupar diferentes nichos ecológicos e, portanto, características complexas continuaram surgindo no mundo. Um exemplo disso é o voo, que apareceu independentemente em várias linhagens, em insetos, em répteis, em aves e mamíferos. Outro exemplo é a bioluminescência do mar profundo, já que várias linhagens independentemente acabaram construindo uma característica bastante elaborada, que é a bioluminescência. Sim, a produção de luz, né? Então, basicamente, não existe essa história de que essas características surgem todas de uma única vez e depois nunca mais surgem. Não. Elas podem surgir em vários períodos diferentes e em vários grupos diferentes, como esses casos que o Bruno citou, do voo e da bioluminescência. Pergunta agora do Eduardo Santana. Ele fez uma pergunta grande, mas basicamente: existe alguma compreensão genérica acerca de o que seria um animal que é parente próximo de outro? Seria a mesma família, subfamília ou gênero? Ou não é possível tirar conclusões dessa forma sem uma referência pré-estabelecida? Excelente pergunta, e isso depende do referencial, ou seja, daquilo que você está ali estudando ou investigando. Por exemplo, se eu estou estudando um gênero de peixes, eu vou procurar, através de análises filogenéticas, qual que é o gênero mais próximo desse que eu estou estudando, qual que é o seu grupo irmão, seu parente mais próximo. Então, por isso que eu falei que depende do referencial. Eu estou estudando um gênero dentro de uma família, eu vou tentar encontrar o outro gênero que é irmão. Então, essas análises que a gente chama de análises filogenéticas, elas podem utilizar tanto os dados de DNA, a informação ali do DNA, mas também as comparações de estruturas anatômicas. E são justamente essas comparações de tudo isso que vão nos orientar a realmente definir esses grupos, esses graus de parentesco entre os organismos. E bom, todos os seres vivos do planeta são parentes em algum nível. Por exemplo, nós e os anfíbios compartilhamos um ancestral comum, que é o mesmo ancestral para todos os vertebrados terrestres com 4 patas, os tetrápodes. Só que dentro do grupo dos tetrápodes, nós somos parentes muito mais próximos dos elefantes, que também são mamíferos assim como a gente, do que dos sapos e das salamandras. Então, nós somos parentes de todos os seres vivos, mas em maior ou em menor grau. Tudo, de novo, vai depender do referencial. Pergunta agora de Vitor Emanuel. Como que a vida na Terra ou os animais surgiram? Qual foi o primeiro animal da Terra? Bom, é uma ótima pergunta e são coisas bem distintas aqui, né? Em primeiro lugar, a vida no planeta Terra é muito mais antiga do que a vida animal na Terra. Só para vocês terem uma ideia, a vida surgiu no nosso planeta há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, enquanto que a vida animal na Terra surgiu há mais ou menos 700 milhões de anos atrás. E o tema sobre o surgimento da vida na Terra também é bem mais complexo do que o surgimento da vida animal. As hipóteses mais recentes nos apontam que mais ou menos há 4 bilhões de anos atrás,
Um oceano muito quente, cheio de substâncias orgânicas dissolvidas, junto com a ocorrência de várias tempestades de raio, acabaram quimicamente favorecendo o aglutinamento de substâncias orgânicas dentro de estruturas com membranas, naquilo que seria ainda os primórdios de uma célula primitiva. E depois desse aglutinamento, dessa organização, essas estruturas passaram a se replicar, também através de processos químicos. E a partir daí a vida foi evoluindo até chegar nos níveis de hoje. Já a vida animal, o surgimento da vida animal é um pouco mais fácil de traçar, até porque é mais recente e a gente tem fósseis, inclusive. Mas basicamente a hipótese mais aceita é que os animais surgiram a partir de organismos chamados de coanoflagelados, que podem viver tanto separadamente, né, isoladamente, como se fosse uma única célula, e tanto como uma colônia, né, com diversos ali células desempenhando funções diferentes. E sobre o primeiro animal do mundo, ou melhor, o animal mais antigo conhecido, nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui e vamos deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Pergunta de Davi Raimundo Santos: se humanos são a evolução dos macacos, por que ainda existem macacos, sendo que eles tinham que estar extintos? Bom, essa é uma pergunta muito interessante porque essa dúvida não é só sua, e sim de muita gente, e ela deriva de uma interpretação errada que muitas pessoas têm sobre como a evolução funciona. Então, em primeiro lugar, é bom a gente definir o que é um macaco, já que o nome macaco é um nome popular e ele pode ser mais ou menos inclusivo dependendo do que você chama de macaco. Pegando carona naquela pergunta anterior que a gente estava falando sobre os graus de parentesco, nós, por exemplo, nós seres humanos, nós somos animais, mas nós também somos vertebrados, nós somos tetrápodes, nós somos mamíferos e nós também somos primatas. O fazer parte de um grupo não exclui a gente dos outros, porque nós compartilhamos um ancestral em comum com cada um desses outros animais que também fazem parte desses grupos. E nós compartilhamos essa ancestralidade com os primatas porque a gente compartilha muitas características morfológicas e genéticas com esses animais. Então, se a gente chamar de macaco todas as espécies que fazem parte do grupo dos primatas, então nós também somos macacos. Então não é que a gente veio dos macacos, nós somos macacos. É a mesma coisa quando a gente compara irmãos. Por exemplo, dois irmãos, eles são parecidos, eles têm características morfológicas e genéticas muito próximas. A gente pode dizer que um irmão veio do outro? Não, um não veio do outro, mas os dois compartilham ancestrais em comum, que são os pais. E uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem elas acham que na evolução uma espécie substitui a outra, mas não é bem assim. As espécies não se substituem, elas se diversificam em ramos como se fossem galhos de uma árvore. Então por isso que existem várias espécies de macaco coexistindo com nós, seres humanos. E uma curiosidade bônus para essa pergunta é que existem alguns macacos atualmente que estão numa chamada Idade da Pedra, assim como os nossos ancestrais estavam há milhões de anos atrás. Macacos prego, por exemplo, que vivem aqui na América do Sul, eles são capazes de fabricar ferramentas de pedra para quebrar ali sementes e se alimentar. Então não é impossível que no futuro esses animais continuem desenvolvendo esse hábito e essa tecnologia e possam até mesmo adquirir hábitos mais complexos. Pergunta agora de curiosidades com Vitor Hugo, ele que fez duas perguntas, então vamos à primeira. Se nós seres humanos somos considerados as criaturas mais inteligentes, então por que temos características das quais acabam nos incentivando a tratar uns aos outros como burros? Bom, em primeiro lugar é importante dizer aqui que o resto do mundo natural não está se importando muito com o fato da gente se colocar como os animais ou as criaturas mais inteligentes do planeta. Até porque a inteligência, que é algo difícil de definir, ela não é uma característica essencial para a sobrevivência e para a evolução. A grande maioria dos organismos sobrevive muito bem por aí, sem um pingo daquilo que a gente chama de inteligência.
E existe também uma interpretação errada sobre evolução. Muita gente acha que evolução é sinônimo de melhoria, então os organismos sempre estariam melhores. E se a gente pensar dessa maneira, essas coisas que você listou, esses comportamentos não fariam nenhum sentido evolutivo. Mas evolução não é isso, não é sinônimo de melhoria ou progresso. Evolução é simplesmente sobre sobrevivência, adaptação local e passar os seus genes para frente. Então, esses comportamentos que você listou aí, se as pessoas ficam replicando eles, mas se elas continuam tendo filhos e passando seus genes para frente, esses comportamentos também vão ser passados para frente. Além disso, é importante deixar claro aqui que nem todo comportamento humano pode ser explicado pelos genes. Muitos dos nossos comportamentos são modelados pela sociedade em que nós vivemos. E aí a evolução biológica não tem influência quase nenhuma. E a segunda pergunta dele é: os seres humanos merecem ser agressivos como os chimpanzés ou pacifistas como os bonobos? Bom, merecer é uma palavra meio estranha que acaba não encaixando muito bem aí, mas essa comparação da nossa sociedade com os chimpanzés e bonobos, que são nossos parentes mais próximos, ela é de fato muito interessante. A sociedade dos chimpanzés ela é muito patriarcal, então são os machos que detêm a maior parte do poder. E justamente por conta disso, ela é muito baseada em política e violência. Então, por exemplo, existe estupro na sociedade dos chimpanzés, existem golpes de Estado, golpes políticos, entre outras coisas. Já a sociedade dos bonobos é mais matriarcal, ou seja, as fêmeas que detêm boa parte do poder e do prestígio na sociedade. Os bonobos eles usam muito o carinho e até o sexo para resolver os conflitos ali internos. Isso não significa então que todo chimpanzé é agressivo e todo bonobo é pacífico, mas o padrão para essas espécies é dessa maneira. Padrão mais comum, né? Sim. E no nosso caso, nos seres humanos, nós somos mais perto de qual? Bom, a nossa sociedade não é nem tão patriarcal quanto a dos chimpanzés e nem tão matriarcal quanto a dos bonobos. E por isso que a nossa sociedade não é nem tão violenta e nem tão pacífica, mas fica ali no meio termo. Pergunta de Matheus Maciel dos Santos: vocês pretendem fazer um vídeo falando do criacionismo e do evolucionismo? Bom, nós não pretendemos fazer um vídeo falando sobre isso, porque criacionismo e evolução são coisas diferentes. São áreas completamente distintas. Enquanto o criacionismo tem sua base na religião, que é baseada em crença e em fé, a evolução tem sua base na ciência, que é baseada em interpretações sobre as evidências que a gente tem no mundo. Então, basicamente, criacionismo e evolução não são comparáveis, porque são maneiras distintas de enxergar o mundo. E como nós somos pesquisadores, e esse é um canal de divulgação científica, então aqui a gente fala de evolução, até porque a gente trabalha com evolução. Por isso que a gente não vai falar de criacionismo, porque não é a nossa área, mesmo que for a título de comparação, né, entre evolucionismo e criacionismo, porque como o Bruno falou, são coisas não comparáveis. Pergunta agora do Carlos Augusto. Evolução ou criação? Por que vocês da paleontologia acreditam tanto na evolução? Por favor, não usar a teoria de Darwin como resposta, fale com sua sinceridade. Parece ser uma crítica, mas é só uma dúvida. Eu adoro o seu canal, por mais que eu acredite na criação. Muito obrigado por esse comentário, pela pergunta. Fique tranquilo que isso não ofendeu ninguém aqui. A gente sabe quando a pergunta é genuína, como a sua, e quando a pergunta é para nos ofender, como já foi outros casos aqui. E a gente gostaria de começar respondendo essa pergunta dizendo que na maioria dos casos não existe conflito entre evolução e criação. Não precisa existir esse conflito, são coisas que não são comparáveis e inclusive uma boa parte dos cientistas de uma maneira geral, se não a maioria, tem algum tipo de fé religiosa. E não existe nenhum tipo de conflito a menos que você realmente acredite na literalidade ali das escrituras sagradas, seja de qual for a religião. Então, por exemplo, se você literalmente acreditar que nós somos modelados a partir de uma argila, aí sim você pode ter algum conflito em relação aos dados que nós temos e que nos indicam, né, nos apontam ali evidências de como a vida surgiu e como os organismos evoluíram de uma maneira geral. Bom, em segundo lugar,
Nós, na evolução, nós não acreditamos em nada a priori. A grande questão é que a crença não faz parte do método científico. Como a gente comentou por aqui, o método científico não leva em consideração a crença, e sim as evidências. Então, o nosso trabalho é mais ou menos como o trabalho de um detetive, que vai observar as evidências do presente para tentar interpretar algo que aconteceu no passado. Por exemplo, o detetive não acredita em quem cometeu o crime antes de ir para a cena do crime e identificar as evidências. Só depois de observar as evidências é que ele vai tirar suas conclusões. E na ciência é do mesmo jeito. E na evolução é a mesma coisa. Então a gente interpreta os fósseis, a gente estuda os fósseis e analisa essas características de transição. A gente analisa também características, estruturas presentes em vários grupos de animais, mas que são homólogas, ou seja, possuem a mesma origem ali evolutiva. A gente analisa e compara também o DNA entre as espécies e a gente sabe que, por exemplo, espécies que são mais próximas compartilham mais similaridades no DNA, como por exemplo nós e os chimpanzés temos mais de 98% de genes, né, iguais, de combinação genética. Então a gente analisa tudo isso que a gente está falando e aí a gente interpreta tudo isso de acordo com as teorias que existem, né, para explicar isso, como por exemplo a seleção natural, que é a teoria ali proposta pelo Darwin e pelo Wallace, mas também tem a seleção sexual, tem a deriva genética. Então, evolução é um fato, né, comprovado e que a gente estuda e vivencia diariamente, mas a gente utiliza dessa gama de teorias para explicar esse processo evolutivo. E essas teorias podem estar erradas? Claro que podem. A ciência não é dona da verdade e nem tenta ser. Então, a partir do dia que surgirem evidências científicas para teorias que possam superar elas, que expliquem melhor, elas vão ser substituídas. Mas até o momento, até hoje, elas continuam sendo as melhores teorias que nós temos para explicar tanto a variação morfológica entre os seres vivos do planeta, como também para explicar a história da vida na Terra. Então, uma coisa que muitos cientistas acabam seguindo é não interpretar os mitos de criação religiosos como verdades literais, mas sim como metáforas. E se você fizer isso, não existe absolutamente nenhum conflito entre evolução e criação. E esse foi mais um vídeo da nossa série Zoomundo Responde. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida nesse quadro, então faça o seu comentário, sua pergunta em qualquer vídeo do canal usando a hashtag Zoomundo Responde. E para ver os episódios anteriores dessa série, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.